Olá, aqui é o professor Ezequiel e nesse vídeo vamos falar das máquinas simples. Ao longo da história, o ser humano procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução de seu esforço físico. Para isso, o homem utilizou inicialmente meios auxiliares que lhe permitissem realizar trabalhos de modo mais fácil e com o menor gasto possível de sua força. As máquinas simples são ferramentas que nos ajudam a realizar tarefas com menos esforço. Elas não são tão complexas como um computador ou um carro, mas desempenham um papel fundamental em nossa vida. As máquinas simples têm duas funções principais: multiplicar a força. Elas nos permitem levantar objetos pesados com menos força, como ao usar uma alavanca para mover uma pedra, e mudar a direção da força. Algumas máquinas, como as polias, mudam a direção da força que aplicamos, facilitando a realização de determinadas tarefas. Tipos de máquinas simples. Alavanca. A alavanca, uma das primeiras máquinas simples, é usada para mover objetos pesados. Com um tronco de árvore e uma pedra de apoio, podia-se movimentar grandes blocos de pedras utilizados em construções antigas. E o mesmo princípio é aplicado atualmente em muitos objetos, tais como tesouras, pinças, martelos, carrinhos de mão, entre outros. A alavanca é formada por uma barra rígida e um ponto de apoio chamado fulcro. A força aplicada sobre a alavanca é denominada força potente. Já a força contrária exercida pelo corpo que se quer mover é chamada força resistente ou resistência. Existem três tipos de alavancas: as interfixas, as interresistentes e as interpotentes. A alavanca interfixa é aquela em que o ponto de apoio se localiza entre a força potente e a força resistente. São exemplos de alavancas interfixas em nosso dia a dia: a gangorra, a tesoura, o martelo. A alavanca interresistente é aquela em que a força resistente se localiza entre a força potente e o ponto de apoio. Exemplos de alavancas interresistentes: abridor de garrafas, carrinho de mão, quebra-nozes. Já a alavanca interpotente é aquela em que a força potente se localiza entre a força resistente e o ponto de apoio. E como exemplos de alavancas interpotentes podemos citar a pinça, cortador de unhas, vassoura e a pá. Outra máquina simples muito antiga é o plano inclinado, que consiste em utilizar a inclinação de um local para facilitar o erguimento ou abaixamento de objetos pesados, como uma rampa de garagem pela qual sobe um carro ou uma rampa de acesso pela qual desce uma pessoa cadeirante. A inclinação diminui a intensidade da força necessária para erguer o corpo, com o aumento da distância percorrida. Como exemplos de planos inclinados, podemos citar a rampa, a escada e a cunha. Roda e eixo. A roda e o eixo formam um dos mecanismos fundamentais da história da engenharia e da tecnologia, usados em uma variedade de outras máquinas, desde veículos como carros e bicicletas até carrinhos de feira e de supermercados. Eles possuem uma função fundamental: reduzir o atrito e facilitar o movimento ou deslocamento. É um sistema onde a roda, presa a um eixo, permite que o objeto fixado a ela se movimente com muito mais facilidade. Isso acontece porque a roda diminui o atrito entre o objeto e o solo, fazendo com que ele deslize ou role em vez de arrastar. Esse princípio é o que torna possível transportar coisas grandes, como carros e trens, de maneira mais eficiente. Além disso, a roda-eixo é usada em muitas outras máquinas e ferramentas, ajudando em tarefas do nosso dia a dia. Polia. Uma polia, também conhecida como roldana, é uma roda com uma corda ou um fio passando por ela.
Quando você puxa a corda de um lado, a roda gira e ajuda a levantar ou mover coisas pesadas no outro lado. Existem dois tipos principais de polias, as fixas e as móveis. Uma polia fixa fica presa em um lugar, como no teto ou em uma árvore. Ela ajuda a mudar a direção da força, mas não reduz o esforço que você precisa fazer. Já a polia móvel se move junto com a carga e pode reduzir a força necessária para movimentar um objeto pela metade. As polias são muito usadas em nossa vida. Elas estão em guindastes, em aparelhos de musculação, em bandeiras e até nas cortinas de casa. Engrenagem. O pedal de uma bicicleta movimenta uma roda cheia de dentes. Essa roda movimenta uma corrente e essa corrente movimenta a roda de trás, fazendo a bicicleta andar. Rodas ligadas a outras por dentes ou correntes são chamadas de engrenagens e são usadas em bicicletas, motores, ferramentas elétricas, aparelhos diversos e em muitas máquinas complexas. As engrenagens podem ser usadas para transmitir movimentos e mudar forças e velocidades. Parafuso. Parafusos servem para fixar duas peças uma na outra, ou para apertar ou afrouxar mais as partes de um equipamento. As roscas do parafuso funcionam como um plano inclinado em volta de um cilindro, como uma escada em caracol. Além disso, os parafusos ampliam a força em máquinas, como em alguns macacos mecânicos usados para levantar carros. Um parafuso de ponta fina é também uma cunha. Com o auxílio de outra máquina, a chave de fenda, por exemplo, podemos executar com menos força o trabalho de fixar o parafuso na madeira. Pense nisso. Quando falamos em grandes invenções, pensamos em coisas como computadores, televisões, eletricidade. Mas você já imaginou quantos objetos de uso do nosso dia a dia dependem de uma pequena peça como o parafuso? Cunha. A cunha é usada para cortar objetos ou afastar as suas partes. Ela é um tipo de plano inclinado, mas exatamente é um plano inclinado duplo. Podemos dizer também que o plano inclinado é uma cunha cortada ao meio. A diferença é que o plano inclinado fica fixo e a cunha se movimenta enquanto se realiza um trabalho. Quanto mais estreita ou afiada for a borda da cunha, menos força temos que fazer para cortar ou separar em duas partes um objeto, e maior a distância que a cunha terá que se deslocar dentro dele. Como exemplos de cunhas, podemos citar o machado e a faca. E por hoje é só. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva se ainda não é inscrito e se torne membro do canal para nos ajudar com este trabalho. Muito obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.